Minhas entrevistadas a partir de agora são as doutoras Thaisa Ribeiro e Carla Carol. Jornal da Fã. Entrevista. Na pauta, o PL do aborto. Doutora Thaisa, muito bem-vinda aos nossos estúdios. Bom dia. Bom dia, Narcisa, a todos os ouvintes. Satisfação recebê-la aqui. Também, agradeço. Doutora Carla, bom dia. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema sensível. É verdade. Tem dado o que falar desde a semana passada, quando o requerimento de urgência foi aprovado na Câmara. Nós já fizemos aqui no Jornal da Fã um debate entre opiniões divergentes sobre o assunto. E chega para nós a informação de que a OAB ingressou com uma ação arguindo a inconstitucionalidade dessa propositura. Doutora Thaisa, por que ela é inconstitucional? Na verdade, o Conselho Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, no último dia 17 desse mês, ele emitiu um parecer, arguindo essa inconstitucionalidade desse PL, desse projeto de lei, diante da grave violação aos direitos de mulheres e de crianças e adolescentes. Uns direitos estes já adquiridos há décadas, ao permitir o aborto em 3 situações, que são o caso da gravidez advinda de estupro, a gravidez onde põe em risco a vida da gestante e a gravidez de feto anencefalo. E essa prática do aborto nessas 3 situações específicas, ela vem de lutas, de lutas por décadas do direito para garantir o direito de mulheres e de crianças e adolescentes nessas situações. Doutora Carol, quando a gente fala especificamente nessa proposta, algumas pessoas têm dito que o que está escrito lá no PL neste PL 1904 não revoga aquilo que já está na lei com relação à possibilidade de realizar o aborto em situações advindas de estupro. É ou não é? Qual é a sua opinião enquanto jurista? Então, isso é uma falácia, dizer que não revoga. Porque a gente precisa entender que a norma jurídica, para a sua aplicabilidade, ela precisa de condições. Se você retira as condições materiais para que os cidadãos tenham acesso ao direito, e nesse caso específico, as mulheres e as pessoas que gestam tenham direito de acesso a esse direito, que é o direito de aborto legal, na verdade, na realidade concreta, a gente está negando o direito a essas pessoas. Então, essas condições legais para o aborto no Brasil, e é importante sempre a gente destacar que a discussão aqui não é sobre a descriminalização do aborto. O PL não trata sobre isso, a descriminalização do aborto. O PL cria uma condição, que é a 22ª semana, para a realização do aborto legal. Ou seja, ele está condicionando o aborto legal, que não tinha limite de tempo gestacional, para um teto de 22 semanas. E o que isso significa? Significa você criar dificuldade para o acesso ao direito. E, mas 22 semanas pode ser feito antes de 22 semanas. Não, aí é quando a gente questiona a ausência de conhecimento de quem propôs, a alteração da realidade das mulheres e das crianças e adolescentes abusados no Brasil. Por isso que a gente está chamando a atenção da sociedade, e em específico aqui na FAN-FM, da sociedade sergipana, para que se engaje contra a aprovação desse projeto, Mande mensagem para o seu parlamentar, pressione, Porque a gente nunca sabe quando vai ter uma situação dessa nas nossas famílias. Infelizmente, as mulheres estupradas, e nesses casos em que é necessária a interrupção da gravidez após as 22 semanas, são justamente crianças e adolescentes. Por quê? Porque as meninas e as adolescentes, muitas das vezes, elas não identificam que estão grávidas, em primeiro lugar. Uma criança de 9, 10 anos que engravida, ela não sabe o que é estar grávida. Ela, às vezes, não sabe nem o que é o ato sexual. Ela não sabe que foi abusada. A estatística no Brasil de abuso sexual, ela é intrafamiliar.
Não é um estranho que abduz a criança e abusa da criança. Esses casos são exceção. A realidade do abuso sexual no Brasil, infelizmente, são de pessoas próximas, que vão assegurar que essas crianças e adolescentes não denunciem. Então, às vezes, quando vem descobrir a gravidez, já está, né, avançado o estado gestacional, até porque é uma gravidez de risco. Então, para além, né, da questão da dignidade, de você não submeter à tortura essa criança e adolescente, tem a questão da saúde da criança e do adolescente também, e a questão burocrática. Demora tempo para ser autorizado o aborto legal. Não é porta aberta, não é você sentir uma dor de barriga, ir no hospital e tomar um remédio. Demora, tem que ter um procedimento. Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer, porque quando essa discussão é feita e é levantada, muitas pessoas não sabem talvez por não terem vivido ou por não terem aprofundamento com a lei, qual é o procedimento, qual é o processo que se faz, doutora Saísa? Eu queria que a senhora explicasse para a gente. Para quem, no caso dessas crianças, mulheres estupradas que acabam engravidando, qual é o procedimento que elas fazem para conseguir ter acesso ao aborto? É chegar em uma unidade de pronto atendimento e pedir, quero fazer? Como é que é isso? Como é que se dá isso? Não, então, como a doutora Carla estava falando, é um procedimento que inicia aí já na questão da denúncia, né? Primeiramente, existe essa subnotificação dos casos, porque como mais de 80% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes ocorrem no meio intrafamiliar, essa denúncia ela é muito difícil de ser realizada. Primeiro que a criança ela não está entendendo, às vezes não entende que está sendo violentada. Ela não sabe, né, que está... quando ela vai perceber, às vezes ela já está até numa idade adulta. Então, imagine uma criança que está sendo violentada por um pai, por um avô, né, por um parente, pessoas da sua confiança, ter esse conhecimento. Então, assim, a denúncia, tudo começa pela denúncia. Né? Partiu a denúncia, geralmente um responsável, ele vai levar aquela criança a um ponto de atendimento, ou vai comunicar um conselho tutelar, ou vai levar aqui em Sergipe, tem o CRAI, hoje em dia, né, que ele é na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, ele é um ponto onde foi compilado ali todos os órgãos responsáveis para atender essa criança vítima de violência sexual, né? Então, lá eles vão prestar todo o atendimento, né, de uma única vez para evitar a revitimização da criança e adolescente, que é um ponto importante que esse PL, ele tira da criança e do adolescente esse direito de não sofrer a revitimização, né? A partir do momento que esse PL, ele limita, ele coloca um lapso temporal de 22 semanas de gestação, como a doutora Carla deixou bem claro aqui, né, que é um limite que vai dificultar, né, que vai retirar o direito já conquistado da mulher, dessa criança e adolescente, ele vai ainda criminalizar esta vítima, caso não seja feito o aborto legal até a 22ª gestação, que é o que mais ocorre. Primeiro que o sistema de saúde, né, hoje é precário. Então, não é algo como você tomar um remédio. Existe todo esse procedimento de ouvir a vítima, de tudo isso, até realizar esse procedimento, né, que tem que ser um procedimento feito por um médico, que a maioria dessas mulheres e crianças adolescentes são pessoas vulneráveis, né, de baixa renda, então, que não têm um acesso rápido a um sistema de saúde, tem que esperar pelo SUS para realizar esse procedimento. Tem que ter autorização judicial? Não, na verdade, nesses casos, você já consegue fazer o aborto legal mediante esses atendimentos. Perfeito. Né? A mulher sendo a criança ou a mulher já Isso, adulta o sendo médico acolhida já pode. nesse sistema de órgãos, já tem com o registro do boletim. Já tem todo esse procedimento para ser realizado, né? Porque se esperasse, né, na verdade, ter uma autorização, a autorização já existe, a lei, né? A lei já permite. Ela não delimita esse lapso temporal da quantidade de semanas de gestação. A senhora é da Comissão da Infância. Isso. Esta realidade, ela é muito... a senhora já falou da subnotificação, mas daqueles que são notificados, qual que é a realidade que a gente encontra nos pontos de apoio? Por que muitas vezes a sociedade não consegue tomar conhecimento deste número excessivo de casos? E me parece que às vezes isso
não impacta as pessoas, parece que as pessoas não se sentem solidárias com essas crianças, parece que é algo natural. Sim, o que eu vivo, é a realidade que eu sinto, né, enquanto ativa nessa luta de criança e adolescente. Eu acho que é a falta de conhecimento, a falta de informação dos direitos dessas crianças e adolescentes e a falta de informação pelo Estado mesmo. Por exemplo, o Anuário de Segurança Pública registrou em 2022 mais de 12 mil não, foi o maior ano de estupro no Brasil, né? Registrou. Dentre quais, a cada 10 vítimas, 8 foram crianças e adolescentes menores de 14 Foi anos. o maior índice de violência o maior doméstica. índice de violência sexual. Né? No ano de 2022, foi registrado que foi o maior índice de casos de estupro, onde a cada 10 vítimas, 8 foram crianças e adolescentes com menos de 14 anos de idade, ou seja, são meninas. Né? São meninas. Então, essa informação, talvez, né, os parlamentares que propuseram esse PL, eles não têm, né? Está totalmente fora da realidade brasileira. Em 2023, foram realizados mais de 12 mil partos de crianças entre 8 e 14 anos. Então, isso é muito grave. E essa realidade que a sociedade ela precisa conhecer, né? E precisa ser debatido. Não é algo que tem que ser aprovado em caráter de urgência, algo que diz respeito ao nosso corpo, diz respeito aos nossos direitos enquanto mulheres, né? Todo mundo aqui tem uma mãe, tem uma irmã, tem filha. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Doutora Carol, esse projeto de lei tem se discutido também que ele amplia a pena para a vítima e permanece com a mesma pena para o autor. É isso mesmo? A aprovação da forma como está vai criar essa complicação na lei, essa divergência, essa aberração, digamos assim? Sim, cria essa distorção, não apenas em relação à pena do estuprador, né? Porque o que acontece? Esse projeto de lei equipara o aborto em casos de hipóteses autorizadas por lei, né? Acima de 22 semanas, equiparado ao crime de homicídio simples. O crime de homicídio simples, ele tem pena de 6 a 20 anos, né? O crime de estupro, ele tem uma pena menor, né? A pena máxima é de 15 anos, se eu não me engano, né? Porque eu tô falando de memória aqui. E de que é o de estupro de vulnerável, que é do 217A do Código Penal. Mas não apenas isso. A pena do homicídio simples, ela é superior, por exemplo, do crime de maus tratos seguido de morte. Do crime de lesão corporal seguido de morte, do crime você matar uma pessoa embriagada no trânsito, você tem uma pena menor do que esse crime. Se você torturar uma pessoa e a pessoa morrer decorrente dessa tortura, mesmo que você não tenha tido a intenção de matar, a pena é menor, né? Então, assim, são diversas distorções que a gente verifica, entendeu? E você reforça o estigma, né? O estigma social em torno do aborto. É tão difícil a gente conversar, né, dignamente, a gente ter uma discussão saudável sobre a questão do aborto no Brasil, em razão das questões religiosas, né? Nós sempre estamos, nós que militamos na área da infância e da adolescência, que conhecemos essa realidade, eu, no meu caso, que milito no ativismo do direito das mulheres. É difícil a gente ter uma discussão qualitativa sobre a questão do aborto, porque sempre vai para esse lugar que a gente não quer ir, que é o lugar da discussão religiosa, de quando começa a vida. A gente não quer discutir sobre isso, porque isso é pessoal. A convicção religiosa de cada um, a beleza de acreditar em Deus e de professar a sua fé é algo muito personalíssimo. A política pública não pode ser pautada em relação a isso, entende? A política pública, o Estado é laico, né? Existem mulheres que não acreditam em Deus. O que tem que basear a discussão da política pública seria a realidade e não a discussão religiosa. Exatamente, a realidade e não a discussão religiosa. Segundo a lei, segundo o ordenamento jurídico, feto não é pessoa. Feto é pessoa em potencial.
É vida em potencial. Feto não é pessoa, né? Não é pessoa. A pessoa, ela só vai existir a partir do nascimento com vida. Entendeu? O caso do anencéfalo, né, que chegou no STF, a mulher, ela não conseguiu ter acesso ao aborto legal. Foi negado a ela. Sabia disso? Não. Foi negado. O julgamento do STF, que deu direito ao aborto legal do anencéfalo, não deu efetividade à pessoa, à mulher que provocou ao STF. Ela não teve acesso. Ela foi obrigada a passar por uma gestação inviável, a ver sua barriga crescer, a conviver com aquele feto mexendo na sua barriga, a ter um luto de 9 meses e ver o seu bebê sem ter uma vida viável. Ela foi submetida a essa tortura quase 1 ano, pedindo clemência ao judiciário para que ela não passasse por essa tortura psicológica. Sem falar o sofrimento físico do próprio parto. E ela foi submetida a isso. E quando a gente limita a 22 semanas, nós estamos tirando a confiança dos profissionais médicos para que faça de maneira segura a intervenção. Nesse caso dos anencéfalos, a lei também iria impactar nas mulheres que descubram isso após a 22ª semana? Sim. Sim, nos Qualquer 3 casos hipótese de permitidos. aborto. É importante também, como a doutora Carla falou da questão do STF, das decisões, deixar claro aqui o contexto político, né, social, em que foi aprovado esse requerimento de urgência do projeto de lei 1904. Ele foi aprovado, esse requerimento de lei, justamente no mesmo dia que o ministro Alexandre de Moraes ele deu uma decisão monocrática suspendendo uma resolução do Conselho Federal de Medicina, onde proibia, em caso de aborto legal, né, a prática da sistolia fetal, que é um procedimento de aborto, a partir da 22ª semana de gestação. Então, isso foi no mesmo dia que teve essa decisão do judiciário, né? O que comprova essa questão aí da parte dos legisladores, né, eles sempre estarem se baseando numa decisão judicial, né? E reforçando esse contexto político, sempre se fala muito sobre a questão da liberdade, né? E se a gente tem uma discussão qualitativa sobre a escolha da mulher, ela pode escolher não interromper a gestação nessas hipóteses, né? A mulher, ela mantida a legislação do jeito que está, ela pode escolher, se ela tem uma convicção religiosa que não a permite, né? Que não a permite interromper uma gravidez pela sua fé, isso está garantido. Quando a gente fala do acesso ao aborto legal nessas hipóteses que já estão na lei, as mulheres que querem manter a gestação, seja ela decorrente de estupro, seja ela mesmo quando o médico diz que afeta a sua saúde, seja ela na hipótese de bebê anencéfalo, porque ela tem esperança de um milagre, né? Ou então ela pense que o diagnóstico está errado. Se ela disser, não, eu vou até o final, está garantida essa mulher sua liberdade de escolha. O que está acontecendo hoje é a retirada da liberdade de escolha das mulheres que não querem. É um retrocesso a um direito garantido há décadas, né? Uma luta por todo o histórico. O professor Genivaldo diz aqui, tema bastante sensível, como é bom ouvir pessoas sensatas, quem entende do assunto propriamente dito. Parabéns a Carol, Thaís, parabéns ao AB pela ação. Solicito que continue dando voz a essa pauta tão importante. Não deixe essa discussão calar, professor Genivaldo nos ouvindo lá em Boquim. E eu aí pergunto a vocês, Comissão da Mulher, Comissão do Direito da Criança e do Adolescente, a OAB pretende fazer além de ter aderido a este posicionamento da OAB Nacional, vocês pretendem fazer algo para continuar levantando essa discussão, acompanhar essa tramitação? O que está pensado? Sim, então, foi instituído pelo nosso presidente, né, Daniel, um grupo de trabalho, né, composto por conselheiras estaduais, federais, presidentes das comissões temáticas de direito da mulher, da infância, adolescência, juventude e direitos humanos, justamente para estudar, para fazer esse acompanhamento desse projeto de lei,
E também fazer debates, né? A gente promover e estar aberta a ouvir a sociedade. Estamos disponíveis para a imprensa, para esclarecimentos, né, por toda a sociedade, para ter esse debate, porque é um tema realmente que ele precisa ser discutido e não posto assim, né, de uma forma urgente por uma bancada predominantemente composta por homens, né, uma bancada evangélica composta por homens que estão aquém da realidade brasileira. Então, esse é um tema que precisa ser discutido. A OAB pretende, sim, trazer, né, essa discussão com mais eficácia, com uma frequência maior. O professor Cristiano Aires, ele pergunta aqui: parabéns aos advogados, realmente são perdas de direitos consagrados. A pena de quem abortou será maior que a do estuprador, mas em números, quanto seria para cada situação nesse cenário proposto? Não tem como a gente fazer Primeiramente, obrigada pela pergunta, é importante perguntar isso. A gente não tem como fazer essa projeção nesse momento, porque seria tratar com futurologia, né? A gente tentar adivinhar o que ocorre no futuro. Mas se essa lei, se essa alteração atingir uma mulher, isso já é absurdo, né? Já é absurdo, já é inconsequente. Se a gente pensar que essa semana, há poucos dias, houve a notícia de uma mulher que foi estuprada pelo próprio pai e está gestante e ela estava em coma, né? Quanto tempo se demoraria para se descobrir que essa mulher em coma está gestante? E se for feita a interrupção da gravidez? E eu me preocupo muito com essa alteração em relação às equipes médicas. Porque hoje já tem uma dificuldade do acesso de muitos hospitais se negarem a realizar o procedimento com medo de serem perseguidos. A gente teve o caso da menina de 10 anos que teve que entrar escondida dentro do hospital por causa dos fundamentalistas. Então, a gente está no cenário, no Brasil. Primeiro, a votação em caráter de urgência, né, retomando a questão do acompanhamento, já nos dificulta muito. Porque para a sociedade que não entende o que isso significa, no processo legislativo, a aprovação de um caráter de urgência retira o projeto de lei das comissões temáticas, que são os espaços dentro da Câmara dos Deputados e dentro do Senado, onde é feita a discussão qualitativa da temática que envolve o PL, e manda diretamente para o plenário. Agora vai depender apenas do presidente Arthur Lira pautar em plenário para votação. Então, por isso que a instituição desse grupo de trabalho é importante, porque é uma corrida contra o tempo. Nós queremos nos somar à articulação para que a gente chegue em cada parlamentar do estado de Sergipe, possa apresentar uma nota técnica, possa apresentar o parecer técnico do Conselho Federal da OAB, possa participar dessa articulação, para que a gente possa, né, trazer conhecimento para os nossos parlamentares, para que os nossos parlamentares votem da maneira adequada a garantir os direitos das mulheres, das crianças e dos adolescentes que serão afetados. Quero agradecer a vocês duas por esse bom bate-papo aqui. Já são 8 horas e 3 minutos, tempo estourado aqui do programa, mas o Leônio diz aqui: como é esclarecedor um assunto sério quando não se tem paixão política? Aí eu encerro com essa pergunta às duas. Esse clima de polarização e das paixões políticas no Brasil estão afetando a discussão desse projeto? Sem dúvida, sempre afeta, né? Questões religiosas, questões políticas, sempre afetam esses temas, né, polêmicos e às vezes são usados, né? Esse tipo de projeto às vezes tem esse viés realmente político e religioso, que é o que a gente não pode permitir, porque direito, ele não é religião, né? E ele não deve... ele deve ser pautado realmente na garantia, né, das conquistas dos direitos já garantidos por essa parcela da população que já é tão vulnerabilizada. A gente agradece a oportunidade, Narciso, e nos colocamos à disposição, né, da imprensa, da sociedade, para quaisquer outros esclarecimentos. Doutora Coral, obrigado mais uma vez pela participação. Nós que agradecemos. A OAB de Sergipe está sempre voltada, né, à discussão dessas pautas importantes, porque faz parte da sua função social também, né? Está na Constituição que a advocacia ela faz parte da administração da justiça
e a gente quer evitar que mulheres, crianças e adolescentes sejam afetadas no sentido de seja dificultado o seu acesso a um direito, que já é tão difícil, né, o acesso. Com essa limitação já torna muito mais difícil. E essa questão da polarização política, ela nos entristece bastante. Não porque essa nova forma de fazer política é a forma do like, é a forma da exposição em redes sociais, é a forma do eu não quero lhe ouvir, eu quero lhe xingar, né? Isso dificulta muito que a gente paute políticas públicas. Porque eu não quero pautar opiniões, eu quero pautar políticas públicas. Como é que a gente pode salvar vidas? Como é que a gente pode acabar com a violência? Como é que a gente pode ter uma sociedade brasileira, né, menos desigual, né? E não quem está certo, né? Perfeito. Doutora Carla Carol, doutora Thaisa Ribeiro, obrigado às duas pela participação. Assim a gente encerra o Jornal da Fã de hoje, desta quarta-feira, 19 ou 20, hoje já, gente, 19, né? 19 de junho. Já tá querendo que chegue 24, né? Tá apressado. Deixa de ser apressadinho, Narciso.